Olá, amantes da verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vós vos encontrais. No vídeo número 1, nós vimos que não há contradição na interpretação singela das testemunhas de Jeová na ilustração do escravo fiel e prudente em Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 47. Esse vídeo tem 5 minutos e está fácil de entender. Recomendamos que você o assista. Aproveita e se inscreva no canal para receber mais vídeos e deixe o like para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Para recapitular o primeiro vídeo, vamos ler esses versículos na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução de equivalência dinâmica. Lembrando que você pode usar qualquer tradução, ler todo o contexto e reler, você vai chegar na mesma interpretação das testemunhas de Jeová e, pelo visto, da Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica Brasileira. O que é uma Bíblia de equivalência dinâmica? Segundo o site mundocristão.com, esse método focaliza a tradução da mensagem, ou seja, proporciona acesso direto ao texto, permitindo que o significado fique claro de imediato, sem exigir que o leitor lide com expressões idiomáticas e estruturas incomuns. Será que os opositores irão entender assim? Mateus, capítulo 24, versículo 45 a 47. Na nova tradução linguagem de hoje diz: Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Os tradutores dessa versão bíblica expressaram o óbvio. Aquele escravo já era considerado fiel e confiável para ser escolhido a este posto, podendo se tornar infiel, como diz a ilustração. E nem adianta vir desmerecer essa versão porque eu não estou querendo provar nada usando essa tradução. Não estou querendo provar doutrina, nada disso. Somente quero mostrar que se você não for um analfabeto funcional, você chegará nessa interpretação de texto. Eu só quero mostrar interpretação de texto, algo complexo para alguns. Recomendo aos opositores mais histéricos divulgarem uma campanha para enviar cartinhas para a Sociedade Bíblica do Brasil, dizendo que os tradutores interpretaram errado esses versículos. Ora, se o empregado pode se tornar infiel, era porque ele já era fiel antes, e isso é provado pelo uso do termo mordomo no relato paralelo de Lucas 12:42, como mostrado no vídeo 1. E até agora não ouvi nenhuma refutação a isso ainda. Então, quando o patrão chegasse, se o escravo se mantivesse fiel, receberia mais responsabilidades. Simples assim. É bom destacar que o significado moral da ilustração é de manter prontidão. Isso é inegável. Mas o vídeo de hoje vai justamente provar que a ilustração tem um significado ainda mais amplo. Fique conosco até o final, porque o vídeo vai ficar cada vez melhor. E se achar por bem, se inscreva no canal e deixe o like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Li alguns calouros na internet dizendo que o alimento fornecido pelo escravo na ilustração se tratava de alimento literal. Por isso, nossa interpretação estaria errada. Gente, isso é risível. É a mesma coisa de eu dizer: olha, a ilustração do joio e do trigo trata-se de joio e trigo literais. Hilário, não é mesmo? Outros argumentaram: mas se trata de um escravo só, não um coletivo. Essa pergunta também é facilmente refutável. Leia comigo Isaías 43:10. O texto diz: vós sois as minhas testemunhas. Note que aqui é plural. Sim, meu servo, a quem escolhi. Note que a referência aqui é singular, mas óbvio que se tratava do coletivo de testemunhas. Logo, a singularidade na ilustração não aponta necessariamente a uma única pessoa,
mas o contexto bíblico indica que é um conjunto. Outros aspirantes a apologistas alegaram que, por se tratar de uma ilustração, não poderíamos extrair aplicações proféticas. É sério isso? Às vezes, eu acho que tudo isso é uma pegadinha. Vejamos o texto de Ezequiel 17, 1 e 2. O texto diz: Veio a mim a palavra de Jeová, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola à casa de Israel. Você pode ler até o versículo 17 e então verá a parábola ou ilustração das duas águias e da videira, com cumprimento nos dias de Babilônia e um cumprimento maior em Jesus Cristo. Agora, uma pergunta de sim ou não. Existem ilustrações com representações proféticas na Bíblia? Sim ou não? Sim. Segue outro exemplo. Sobre a ilustração descrita em Ezequiel, capítulo 19, versículos de 1 a 14, veja o comentário de Thomas Coke, clérigo britânico e escritor. Uma lamentação pelos príncipes de Israel. Este capítulo é da espécie que o bispo Louth chama de parábolas poéticas. Notamos, então, mais uma ilustração com representações proféticas que se cumpriram com a queda de Judá. Uma pergunta de sim ou não, novamente. Existem ilustrações com representações proféticas na Bíblia? Sim ou não? É uma pergunta de sim ou não. Sim ou não? Sim. Podemos ver outros exemplos de ilustrações com cumprimento profético proferidas pelo próprio Jesus em Mateus 7, 24 a 27 e capítulo 21, 33 a 44. Especialmente, vamos destacar Mateus 13, 24 a 30, onde Jesus conta a ilustração do joio e do trigo. Preste bastante atenção aqui, porque vamos usar essa ilustração mais adiante. No capítulo 13, versículos 37 a 43, o próprio Jesus explicou cada elemento dessa ilustração como sendo profético. A saber, aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Logo, essa ilustração explicada pelo próprio Jesus contém representações proféticas. Uma pergunta para memorizar de sim ou não. Existem ilustrações com representações proféticas na Bíblia? Sim ou não? Sim. Outro argumento que me enviaram, agora de um militante fanático na internet, ele simplesmente ignora a pergunta e lança uma pérola. Veja o que ele disse. Não pode ser profecia, porque contém cláusulas condicionais. Se aquele escravo fizer isso... Mas se aquele escravo... Não existe profecia com cláusula condicional. A profecia não está condicionada a outros eventos. Gente, juro que fiquei constrangido quando vi isso. Eles inventam qualquer coisa para tentar descredenciar a organização de Jeová. Esses caras não leem a Bíblia. Vamos ler Êxodo 19, 5 e 6. O texto diz: E agora, se obedecerdes estritamente a minha voz e deveras guardardes meu pacto, então vos haveis de tornar minha propriedade especial dentre todos os outros povos, pois minha é toda a terra. E vós mesmos vos tornareis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. 1 Pedro 2, 9 e 10. Sinaliza o cumprimento dessa profecia entre os primitivos cristãos. Você que possui um intelecto saudável, conseguiu perceber uma cláusula condicional no texto? O calouro disse: a profecia não está condicionada a outros eventos. A profecia bíblica diz: se obedecerdes, serão recompensados. Uma pergunta de sim ou não para você. Há cláusulas condicionais em profecias na Bíblia? Sim ou não? Sim. A ilustração pode ser profética ou não, os elementos e o contexto irão indicar. Esses apologistas da mentira parecem estar nutrindo muito mal seus adeptos, pelo que me consta. Pedimos, por favor, que nos enviem mais perguntinhas assim para a gente refutar. Eu insisto, mas tentem elaborar argumentos lógicos e bíblicos, por favor.
A verdade não teme ser avaliada, meus caros. Agora vamos entrar no tema do vídeo propriamente dito. A ilustração do escravo fiel é somente uma lição de moral. Vamos avaliar esse tema debaixo do seguinte escopo. 1. O termo erkomai nas ilustrações. 2. Ilustrações circundantes. 3. Comentaristas bíblicos que apoiam a representação profética de Mateus 24, 45 a 47. Primeiro ponto. Termo erkomai nas ilustrações. Sabendo que as palavras do texto sagrado são relevantes e necessitamos estar atentos às suas nuances e significados, observamos com curiosidade o emprego do termo erkomai no Novo Testamento. Esse termo aparece também em Mateus 24, 46, quando diz que o amo iria chegar. Uma dessas ocorrências podemos ver em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Mateus 24, 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se baterão então em lamento, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, note, o Filho do Homem vindo. Nos capítulos 24 e 25 de Mateus, esse elemento profético aparece 8 vezes, e todo o contexto desses capítulos tratam sobre essa vinda de Jesus na grande tribulação. Jesus poderia ter usado qualquer outro tipo de história hipotética para ensinar uma mera lição de prontidão, mas todas as ilustrações desse contexto contêm esse mesmo elemento, um único personagem vindo. Isso indica que as ilustrações são representativas ou proféticas, e o personagem vindo é o próprio Jesus Cristo. Vamos ver a segunda evidência que a passagem do escravo fiel contém elementos representativos e proféticos. Segundo ponto, ilustrações circundantes. As ilustrações que antecedem a passagem do escravo fiel e as que sucedem também possuem representações proféticas, como, por exemplo, a ilustração do ladrão, das 10 virgens e a dos talentos. Uma análise pueril do relato concluiria que Jesus não poderia ser comparado ao ladrão e ao noivo da ilustração, porque estes são personagens que não combinam com a moral de Jesus, a saber, um ladrão e um noivo polígamo. Será mesmo? Mateus 18, 6 e 7 diz que alguém ser motivo de pedra de tropeço é algo totalmente condenável, ou poderíamos dizer imoral. Isaías predisse que Jesus Cristo se tornaria uma pedra de tropeço, como mostra Isaías 8,14, e foi atestado pelo apóstolo Paulo em Romanos 9, 32 e 33, e o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 3 a 8. Jesus foi representado por algo de conotação questionável. Outro exemplo. O próprio Jesus se compara a um ladrão, em Mateus 12, 29. Também, veja Apocalipse 3, 3. Palavras de Jesus. O texto diz: Certamente, a menos que desperte, virei como ladrão, e você de modo algum saberá a hora da minha vinda. Curiosamente, vemos novamente o verbo erkomai, envolvendo a vinda de Jesus. Se vocês acham que ladrão ou um noivo indo se casar com 10 virgens são representações imorais e não podem ser uma representação profética de Jesus, isso definitivamente não importa. A opinião de vocês não é relevante para nós. O que importa é o que a Bíblia diz. A sua opinião não importa. A minha opinião não importa. O que eu acho, o que eu deixo de pensar, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Quanto à ilustração das 10 virgens, é interessante enfatizar que vários textos mostram Jesus como sendo o noivo e os ungidos como sendo virgens. Vou deixar essas passagens bíblicas aqui na tela para você pausar o vídeo e registrar se preferir. Vamos ver tanto Jesus como os ungidos sendo retratados, como o noivo e as virgens nesse único texto agora. Veja 2 aos Coríntios capítulo 2, versículo 11. O texto diz: Pois tenho ciúme de vocês, um ciúme semelhante ao de Deus, porque eu, pessoalmente, os prometi em casamento
a um só marido, ao Cristo, a fim de apresentá-los como virgem casta a ele. Que dizer agora? Vemos os mesmos elementos da ilustração das 10 virgens, não é mesmo? E com quantas virgens Jesus vai se casar? Como nos mostra o livro de Apocalipse, são 144 mil virgens, um número extremamente exagerado para se colocar em uma ilustração. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro número, talvez 4 virgens, 6 virgens, mas Jesus escolheu o número 10, um número profético, que representa totalidade. Tudo isso mostra que essa ilustração também é profética, e podemos afirmar que a parábola do escravo fiel certamente também é. No final do relato do escravo fiel, há um outro elemento profético. Vejamos, Mateus 24, 51. O texto diz: Ele o punirá com a maior severidade e lhe designará um lugar entre os hipócritas. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Notem esse elemento profético: choro e ranger de dentes. Outra ilustração circundante é dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Leiamos Mateus 25, 30. O texto diz assim: E lancem o escravo imprestável na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Essa expressão, choro e ranger de dentes, mostra que essa ilustração não é meramente fictícia, assim como a ilustração do joio e a do trigo, onde o próprio Jesus explicou cada elemento como sendo profético. A ilustração vimos na introdução desse vídeo, lembra? Vejamos Marcos 13, 42. O texto diz: E os lançarão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Note o comentário de Champlin do Novo Testamento, página 409, sobre Mateus, capítulo 13, na parábola do trigo e do joio. A enciclopédia diz: O autor mostra que sua história não deve ser reputada importante somente para os seus próprios dias e para aquelas circunstâncias, mas deve ter aplicação não menos importante para a história do mundo, desde o princípio até o fim, o julgamento. Note, uma ilustração com aplicações importantes para o tempo do fim, assim como a ilustração do escravo fiel e discreto. Conclusão: as ilustrações circundantes também contêm representações proféticas. Logo, a ilustração do escravo fiel também possui. Não são apenas lições de moral, como alguns calouros na internet divulgam. Depois de todas essas evidências, vamos adentrar no terceiro ponto de nossa análise. 3. Comentaristas bíblicos que apoiam a representação profética de Mateus 24, 45 a 47. Em seu livro, As Parábolas de Jesus, editora Paulinas, escrito por Joaquim Jeremias, página 168, ele aplica a ilustração aos líderes das comunidades religiosas. Veja um trecho. As parábolas do servo ao qual se confiou a vigilância dos talentos confiados e do porteiro falam provavelmente, como vimos, aos dirigentes do povo. Uma interpretação da ilustração como tendo uma representação profética do representando os dirigentes do povo. Note. Similar à interpretação das testemunhas de Jeová e diferente da interpretação de alguns lambibotas de apóstatas americanos da internet. Esse autor era a testemunha de Jeová? Não, não era. Vamos ver outro exemplo. Matthew Henry foi um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês, e em seu comentário bíblico, volume 5, página 326, ele diz sobre o escravo fiel da ilustração de Jesus. 1. A Igreja de Cristo é a sua casa, ou família. Ele é o Pai e Mestre. E a casa de Deus, uma família que toma o nome de Cristo. 2. Os ministros do Evangelho são nomeados administradores nessa casa. E no final, ele arremata. Trata-se de dar sustento, transmitir à Igreja essas doutrinas que, se devidamente digeridas, serão alimento para as almas. Eles devem dar não o veneno das falsas doutrinas. Interessante, então, não se tratava só de alimento literal, Sr. Henry.
E não era só uma lição de moral. Uma interpretação da ilustração como tendo uma representação profética, similar à interpretação das testemunhas de Jeová e diferente da interpretação de alguns militantes fanáticos na internet. O erudito Matthew Henry era testemunha de Jeová? Não, não era. Outro exemplo. Tasker foi professor de patrística e exegese do Novo Testamento no King's College, em Londres. Em seu comentário sobre Mateus, publicado pela editora Vida Nova, página 181, sobre o escravo fiel, diz: sobretudo, como a subsequente parábola do servo fiel e do infiel mostra, os que foram colocados por seu senhor em posições de responsabilidade especial, os líderes e mestres da igreja cristã, devem estar tão constante e fielmente ocupados com o seu trabalho que, quando ele voltar, os ache prestando serviço a seu senhor, alimentando os membros da sua família. E alguns apologistas da mentira na internet dizem que é só alimento literal, não é mesmo? Uma interpretação da ilustração como tendo uma representação profética, similar à interpretação das testemunhas de Jeová e diferente da interpretação de alguns calouros na internet. Enfim, o erudito Tasker era testemunha de Jeová? Não, não era. Último exemplo de hoje. Irineu de Lyon, do segundo século depois de Cristo, foi um bispo grego, teólogo e escritor. Em seu livro Contra as Heresias, livro 4, capítulo 6, versículo 5, comenta algo sobre a liderança da congregação de Deus. Ele diz: "E o Senhor dizia deles, qual será o administrador fiel, bom e sábio que o Senhor estabelecerá à frente da sua família e lhes deu o alimento no tempo certo. Feliz daquele servo que o Senhor na sua vinda encontrar, portando-se assim." Paulo ensina onde podem encontrar esses servos. Deus constituiu na igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, segundo, os profetas, e em terceiro, os doutores. E então ele cita o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Vamos ler. 1 Coríntios 12, 28 diz: "E Deus tem colocado os respectivos na congregação, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro instrutores." Para Irineu, havia uma representação nessa ilustração, a saber, que o administrador não era todos nas igrejas, mas os que tomavam a liderança de ensino, similar à aplicação que as testemunhas de Jeová possuem e diferente da interpretação daqueles que não possuem um intelecto saudável. Irineu de Lyon era testemunha de Jeová? Não, não era. Muito bem. Vamos fazer um resumo do quarto vídeo dessa série especial que estamos apresentando. 1. Vimos que a Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica Brasileira, em sua versão bíblica, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, objetivou fazer uma tradução de equivalência dinâmica e ela traduziu a parábola do escravo fiel de modo sensato. Acredito que tenha ficado claro que, em questão de interpretação de texto, as testemunhas de Jeová não estão equivocadas, e eu usei essa tradução para ridicularizar os opositores, pois eles tentaram fazer isso conosco. Se você não for analfabeto funcional, você chegará nesta mesma interpretação, lembrando que você pode ler em qualquer tradução bíblica. 2. Refutamos algumas questões bizarras que nos propuseram tentando desmerecer nossa interpretação. Um calouro alegou que o escravo era singular. Um outro alegou que não existiam ilustrações proféticas. E o pior de todos foi aquele que disse: não havia cláusulas condicionais em profecias. Patético. 3. Vimos que a ilustração do escravo fiel não é apenas uma lição de moral, pois o termo erkomai nas ilustrações mostram que se trata de ilustrações com representações proféticas. Vimos que as ilustrações circundantes possuem elementos proféticos. Vimos uma gama de eruditos bíblicos apresentando uma interpretação similar à das testemunhas de Jeová e diametralmente oposta à interpretação dos apóstatas. Enfim, mesmo que vocês não concordem conosco,
Vocês devem respeitar nossa visão teológica, porque ela é racional e bíblica. Estamos de olho. Se vierem procurando lã, vocês voltarão tosquiados, caros opositores. Esperamos que esse tema tenha ficado claro para vocês, seguidores sinceros, e pedimos que ignorem os apóstatas. Como foi provado, pessoas amarguradas e obcecadas farão de tudo para desvirtuar a Bíblia. Satanás fazia bem isso, não é mesmo? Não subestime o poder da apostasia, meus irmãos. Fiquem atentos para o próximo vídeo, onde vamos tratar o seguinte tema: como a congregação era liderada nos tempos bíblicos e como deve ser liderada hoje. Também vamos ver como identificar quem está alimentando espiritualmente o povo com alimento saudável. Se inscrevam no canal e deixem o like, por favor. Estamos só começando. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.